gente está dando início hoje ao lançamento, vamos dizer assim, oficial do livro Doenças Raras e Políticas Públicas, Entender, Acolher e Atender, publicado pela Matrix Editora. Eu vou começar a fazer uma pequena apresentação de cada um dos nossos ilustres convidados. Primeiro vou falar do Antoine. Ele nasceu em Beirute, no Líbano, né, em 1975. O Antoine Daher é um empresário brasileiro que dedica a sua vida à causa das doenças raras. Ele fala árabe, francês, inglês, além, é claro, do português, e tem mestrado em ciências políticas e administrativas, com extensão em ciência política. Em 2012, ele se envolveu com esse trabalho em associações, né, quando descobriu que o seu filho tem uma doença rara chamada Síndrome de Hunter. Fundador e presidente da Casa Hunter, o Tony, como ele gosta de ser chamado, vem dedicando sua vida para ajudar os brasileiros com doenças raras. Uma forte presença no Congresso, ele luta por políticas e leis de saúde pública que garantam uma vida melhor para pessoas nessa situação. Desde janeiro de 2019, o Tony é o presidente da Febra Raras, a Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras. Ele também é membro da Comissão de Doenças Raras do Conselho Federal de Medicina do Brasil e vice-presidente da Aliança de Pesquisa Clínica do Brasil e presidente da Casa dos Raros. A Rosângela, se me permite falar assim, acho que nos últimos 10 anos, provavelmente ela é a advogada mais envolvida com esse tema de doenças raras. Eu conheço a Rosângela desde o comecinho de 2015 e ela é advogada desde 1997, com vasta experiência em direito público. E desde 2015, então, eu acompanho o trabalho dela no terceiro setor e especificamente nessa área de doenças raras. A Rosângela é pós-graduada em Direito Tributário, é procuradora da Federação Nacional das APAES desde 2013 e do Estado do Paraná desde 2009. Ela advoga para diversas outras associações. É membro da Comissão de Direito do Terceiro Setor da Ordem dos Advogados do Brasil, na seção Paraná. E pela Matrix, ela publicou em 2016 o livro Regime Jurídico das Parcerias das Organizações da Sociedade Civil e Administração Pública. Muito obrigado pela presença de vocês dois. Eu queria começar com uma pequena perguntinha para o Antoine, para o Tony. Tony, explica para o nosso público aqui o que são doenças raras, né? Só para o nosso público se situar. Acho que o teu microfone está desligado, mas a pergunta é para você. Desculpa, não escutei direito a pergunta, se pode repetir. Eu queria que você explicasse para o nosso público o que são doenças raras, da forma mais simples que você conseguir explicar isso. Claro. Primeiramente, boa noite a todos. Muito obrigado pela apresentação. Boa noite, doutora Rosângela. Um prazer enorme estar aqui com você, discutindo doenças raras. As doenças raras são as doenças, em primeiro lugar, menos conhecidas, tá? Na comunidade científica e na sociedade civil. Aquelas doenças que acometem 1 em cada 2.000, né, indivíduos, né? São consideradas raras. Pela Organização Mundial de Saúde, foi classificada doenças raras aquela acomete 65 indivíduos em cada 100.000 habitantes. Tá? Então, nós consideramos as doenças raras também aquelas doenças menos conhecidas, super rara, ultra rara. Existem as raras e as ultra raras. E temos hoje ainda em torno de 8.000 doenças raras conhecidas e catalogadas no mundo inteiro. Agora, se você pega uma doença só, às vezes tem somente no mundo, uma doença só 100 pacientes. Imagina a raridade dessas doenças. Mas se você junta todas elas, você tem no Brasil em torno de 15 milhões de pessoas que sofrem com um tipo de doença rara. É uma infinidade de pessoas, é muita gente, né? Muito bem, muito obrigado. Rosângela, para você, eu queria saber o seguinte: quando a gente está falando de doenças raras, né, e políticas públicas, né, que é o tema do seu livro, a gente pensa em duas coisas. A primeira é a causa humanitária, né? Primeiro, salvar as vidas, né?
Mas a gente também pensa no seguinte: salvar uma vida eventualmente pode significar, o custo disso pode significar deixar de atender outras pessoas. A política pública, então, nesse momento, além da causa humanitária, ela serve, então, para quê? Para balizar a atuação do Estado, do Judiciário, do Executivo, do Legislativo, para organizar a destinação de verbas e energias do governo, não é isso? Seu microfone está desligado, Rosângela. Acho que você precisa... Pronto, agora vai. Agora sim? Agora sim. Agora vai. Boa noite, Paulo. Eu quero cumprimentar cada um dos presentes na sala. Antônio, prazer te rever aqui na sala. Paulo, quero agradecer o convite da editora Matrix, que publicou o nosso livro Doenças Raras e Políticas Públicas, Entender, Acolher e Atender. Quero cumprimentar cada uma das pessoas que estão aqui ouvindo essa live. Bom, esse tema de política pública para pessoas com doenças raras, ele me é muito caro, né? Então, de plano, respondendo a sua pergunta, é um universo que todos os poderes trabalharam nos últimos anos, cada um à sua maneira. Como não há uma política pública implementada para atender todas as pessoas, o SUS não tem condições de dar tudo para todo mundo, aquilo tudo que pede. Há as reservas orçamentárias, as reservas procedimentais para isso. Então, toda essa demanda reprimida, infelizmente, foi acabar no Poder Judiciário, né? O que não é o ideal. Então, no âmbito das políticas públicas, a gente está sempre discutindo o que pode ser feito, melhorado, conquistado ou alterado para que essa demanda reprimida não desemboque no Poder Judiciário e possa ser desenvolvida numa maneira que atenda à coletividade dessas pessoas com doenças raras. Ok, perfeito. Ô, Tony, me fala uma coisa. Eu fiz uma rápida introdução falando de você, mas eu queria que você explicasse, por suas palavras mesmo, como é que começou esse trabalho seu. Isso. Realmente, nosso trabalho começou como ONG em final de 2013, mas como pessoa, pai do Anthony, começou na descoberta de diagnóstico do meu filho. Quando descobri que ele tem uma síndrome rara, muito rara, né? Ela ultra rara, né? Que tem em torno de 300 pacientes no país inteiro. Imagina, o Brasil, 220 milhões de habitantes, tem no máximo 300 pacientes com a síndrome do meu filho. E que me levou a fundar Casa Hunter foi o difícil diagnóstico. O caminho que levou a gente até fazer um diagnóstico, depois o desafio para ter um tratamento adequado. Não importa no país que tem condição melhor ou pior, o problema nosso no país ainda continua a ter um desafio grande para fazer o diagnóstico precoce para essa síndrome, para entender melhor desse síndrome e para ter um manejo adequado para as crianças acometidas com esse tipo de doença. Você pode ir numa consulta com o melhor médico, mas esse médico não entende de doenças raras, não vai adiantar nada. Então, com tudo isso, com as pesquisas que estavam acontecendo fora do Brasil, e a dificuldade de trazer algumas pesquisas para o Brasil me levou a conversar com os médicos, geneticistas que entendem do assunto, e saiu a ideia de realmente fundar uma organização que consegue trabalhar desde assistencial até as políticas públicas, pesquisa clínica, para podermos ter acesso às novidades no mundo inteiro, porque essas doenças não esperam. A degeneração dessas doenças é muito rápida. A maioria dos pacientes morrem antes de 5 anos de idade. Aliás, é bom falar aqui que 30% de que tem doença genética, tá, morrem antes de 5 anos de idade. Só que essas crianças não morrem felizes em casa brincando. Infelizmente, eles morrem sangrando o SUS. O que significa isso? Morrem no leito do hospital, às vezes operam
até 20 cirurgias para tratar a consequência da doença sem entender a causa. Por isso, nosso SUS sangra muito, porque não fizemos a modernização do nosso sistema único de saúde. Você perguntou uma coisa super interessante para a doutora Rosângela, referente ao custo alto. Não é sempre tem custo alto as doenças raras, mas as terapias avançadas sim têm custo alto. Tudo que é novo tem custo alto, até você enfrentar de uma maneira sustentável para baratear esse custo. Só que se nós vamos continuar, quando falo nós, se nosso governo vai continuar olhar as doenças raras como uma carga que pesa no orçamento, nunca vamos modernizar nosso sistema de saúde, nunca vamos ter um país de primeiro mundo em saúde, porque a saúde no mundo, o sistema de saúde no mundo está mudando para as terapias personalizadas, tipo de hospitais no mundo estão mudando para hospitais que tratam eixos de doença, não é todas as doenças. As terapias estão mudando, e o caminho para tratar as doenças comuns, que nem diabetes, será a genética. Então, se nós olhamos as doenças raras como investimento, mas investimento de uma maneira sustentável, um país de tamanho Brasil, ele não pode ficar refém só de importar as novas tecnologias, ele tem que ele mesmo ter as próprias patentes e investir em pesquisa. Por isso é importante ler o livro da doutora Rosângela Moro, entender mais sobre as doenças raras. Perfeito, muito bom. E Rosângela, me fala uma coisa, por que você resolveu falar de doenças raras? O Tony tem os motivos dele, eu queria saber dos seus. Paulo, eu resolvi falar de doenças raras porque eu acabei me envolvendo, eu acabo me envolvendo pessoalmente com as demandas que chegam até mim, né? E no ano de 2012, eu conheci uma mãe que a filha dela tinha uma doença rara. A menina tinha 12 anos de idade quando começou a manifestar os primeiros sintomas dessa doença rara. Ela tinha estudado numa escola que eu estudei aqui em Curitiba, a menina, e com 12 anos de idade a menina tinha uma vida assim absolutamente normal e ninguém havia percebido nenhum sintoma de doença rara nela. E até que ela começou a ter dificuldades no aprendizado do colégio, e a mãe e com a equipe da psicopedagogia da escola, e era uma excelente escola, começaram a investigar e apontar que ela estava apresentando alguma desincompatibilidade se comparada com a totalidade da turma que ela frequentava. E ela veio até mim, então, ela contou toda essa história e eu falei, nossa, podia ser a mim, podia ser qualquer um de nós, né? Porque a doença rara, ela não necessariamente se manifesta logo quando a pessoa nasce. Há casos comprovados de doenças raras que se manifestam ao longo da vida. Bom, e ela tinha condições, e na época ela chegou até mim não para resolver o problema na filha dela. Ela chegou até mim porque ela foi uma das primeiras pessoas que conseguiu um medicamento, um tratamento para a filha dela aqui no Brasil, e infelizmente só foi possível por causa de ordem judicial. E ela tinha, então, apresentado para mim outras pessoas que teriam essa mesma dificuldade, esse mesmo diagnóstico, né? E aqui eu quero fazer um parênteses e dizer o quão importante é a gente, eu sempre defendo isso, o quão importante é a gente ouvir a experiência das famílias com relação aos diagnósticos, com relação aos tratamentos, com relação às percepções, porque como se tratam de doenças raras, toda informação singular ela é muito importante. E ela chegou até mim com todos esses dados para ajudar outras pessoas que precisariam de um tratamento medicamentoso e aqui no Brasil. Isso no ano de 2012, eram 3 pessoas. Porque a gente tem que entender que essas pessoas, quando um pai, quando uma mãe, quando um familiar se depara com uma situação dessa, não há limite, Paulo, sabe? As pessoas cruzam fronteiras, cruzam oceanos, cruzam o que for territórios, o que for preciso para atrás de informação, de busca de conhecimento, de troca de informações. Então, nesse cenário, ela já tinha resolvido o problema da filha dela. E ela chegou até ela 3 pessoas, 3 famílias que precisavam da mesma
do mesmo cuidado, do mesmo atendimento, né? E eu, num primeiro momento, ela me procurou para ver juridicamente na questão daquelas pessoas o que seria possível a gente fazer para ajudá-las e conseguir medicamento. Porque quando a gente fala em medicamento, em direito de saúde, Paulo, em doença rara, se você verifica, a maioria, um grande número das doenças raras, elas não têm cura. Mas a cura não pode ser o único objetivo do direito à saúde. O direito à saúde, eu tenho dito, que ele precisa também dar uma qualidade de vida para aquela pessoa, né? E os medicamentos caros que vão curar a doença rara, não vão. O Tony vai poder explicar com mais precisão o que vai realmente ser a cura da doença rara, e a gente aposta todas as nossas fichas na genética. Mas você tem que tratar o direito à saúde também como qualidade de vida, né? E para isso são necessários o tratamento. Enfim, eu entrei nesse cenário e eu me vi na posição daquela mãe com uma filha na mesma idade que a minha tinha e que com até 12 anos de idade não tinha apresentado sintoma nenhum. Então, eu colaborei, a parte de você requerer judicialmente com medicamento e eventualmente conseguir na justiça, o que não é o ideal, repito, o debate tem que ser mais amplo, porque quando o poder público, o Estado, elege uma política pública para implementar, ele está abrindo mão de outras, tem que ser um debate amplo, tem que todo mundo participar, né? Porque a integralidade do SUS, como diz a lei, a Constituição, não é a integralidade, não quer dizer tudo, não há meios, não há como de dar tudo para todos em todos os tempos, mas é preciso ter um estudo, é preciso ter um debate, e para minimizar, otimizar esses recursos públicos para essas pessoas das doenças raras. Então, resumindo, eu tive contato com esse tema num primeiro momento, para resolver essa situação pessoal dessas 3 pessoas, que essa mãe já tinha tido esse problema com a filha dela, nós resolvemos, mas decorrente disso aí, todo um universo de debate de como implementar a política pública, como participar do debate, como trazer novos argumentos, como fazer as pessoas interessadas participarem mais, serem ouvidas nesse debate de implementação de políticas, que foi um universo novo a ser desbravado e que a gente está na luta aí até hoje. Muito bom, muito bom. E Tony, me fala uma coisa, uma curiosidade minha, eu tenho algumas curiosidades em relação a você. Como é que está o seu dia, o seu dia a dia com o seu filho agora, por conta desse isolamento? Eu imagino que talvez você tenha tido até alguns momentos muito diferentes por conta disso, eu não sei, queria a sua opinião. Olha, a única parte boa que eu posso falar dessa quarentena, né, estendida, né, vamos dizer assim, que é o tempo que estou passando com meu filho, porque normalmente eu trabalhava 15 horas por dia, então conseguia ver ele no máximo 1 hora a 2 por dia. Agora, o tempo inteiro estou com ele, curtindo ele me curtindo, então uma coisa impressionante. Estou adorando essa parte. Eu acho que o amor supera tudo, né? O amor, o carinho supera tudo. Nossas crianças que têm esse tipo de doenças raras, praticamente eles têm 10, 11 anos, mas são bebezão, né? Vamos dizer assim. Então, eles querem o carinho de um bebê de 2 anos, né? De um bebê de 1 ano, de uma criança de 1 ano, de 2 anos, né? Então, isso não tem como prescrever para você, assim, é difícil, né? Mas a única coisa que te falo é que estou adorando isso, muito bom. Muito bom. E, Rosângela, me fala uma coisa, disso tudo que você falou, daí que veio, então, a vontade de escrever o livro, acho que é de levar esse tema para mais pessoas, para um outro universo, para estimular esse debate, para que as pessoas entendam mais isso. Foi essa a sua intenção, foi? Então, Paulo, a ideia de escrever o livro foi porque desde 2012 eu comecei a trabalhar, então, né, a partir de atender essa mãe para essa situação específica, eu comecei a estudar com mais profundidade, comecei a ver que era um universo muito maior e no que aquele que eu poderia contribuir. E nesse meio do caminho, em 2014, eu já conheci o Antônio, um trabalho belíssimo na Casa Hunter, outras associações que eu poderia citar, como a Inhamampi, que
tantas outras, né? Eu não vou ficar citando, se eu esquecer de alguma, vou até ser deselegante, porque todas fazem um trabalho belíssimo. E eu vejo que o grande problema que a gente tem é que esse trato das doenças raras, ele precisa ser um plano de Estado, não um plano de governo, né? Então, eu penso que cada vez que a gente, em todos os poderes, no legislativo, no executivo, no judiciário, por que no judiciário? Porque o judiciário foi assoberbado. Quando você tem uma lacuna que a política pública implementada não atende essas pessoas que têm essas necessidades, elas vão buscar seus direitos aonde? No judiciário. Não é o ideal, eu sempre digo isso, não é o ideal. O ideal é que a gente tenha políticas públicas implementadas no executivo para atender a gama de pessoas, mas quando a gente não tem esse resultado, as pessoas naturalmente vão para o judiciário. E o judiciário se viu ali abarrotado de milhões de problemas, milhares de processos, pedindo medicamentos de alto custo, pedindo medicamentos experimentais, e o judiciário teve uma brilhante iniciativa de vamos fomentar o debate. Desde 2009, audiências públicas são feitas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, quando eu então era presidente o ministro Gilmar Ferreira Mendes, no Conselho Nacional de Justiça, porque realmente essas ações judiciais tomaram o volume, tomaram as pautas e chamou a atenção, então, da população, o que não é o ideal, repito. Enfim, vendo todos esses movimentos no legislativo, no executivo e no judiciário, e a gente teve muita também troca de ministros de saúde ao longo dos tempos, e isso prejudica, porque quando você está começando a ter uma linha de definição num campo de atuação, troca o ministro, e eu nem estou falando dos recentes, estou falando de questões eleitorais mesmo, dos mandatos, né, dos ministros e cada um dos seus presidentes. E aí, poxa, parece que o debate retrai. No ano de 2009, no primeiro ano do governo, desse atual governo, houve um passo muito importante. Foi uma das primeiras vezes que eu desde 2012, vi ministros de Estado sentados numa mesa dispostos a ouvir as pessoas e as associações das pessoas com deficiência, que é muito importante. Se você quer resolver um problema, você tem que perguntar para a pessoa que vivencia aquele problema, né? A coisa tem que ir de baixo para cima e não ao contrário, senão você é uma manifestação impositiva. E vendo tudo isso, eu participei de uma audiência pública, acho que no segundo semestre de 2019, a audiência pública tinha sido convocada pela senadora Mara Gabrilli. A senadora é muito atuante na causa com pessoas com deficiência e com pessoas com doenças raras. Por algum motivo de saúde, que ela tem uma questão mais frágil, ela não pôde conduzir a audiência. Essa audiência foi, então, conduzida pelo senador Flávio Arnes, que também tem uma ligação aí umbilical com as APAES e pessoas com deficiência. Tony estava presente, várias outras organizações, e no meio daquela audiência pública, que era no ano de 2019, começaram a discutir alguns assuntos, e eu parei para pensar, mas isso a gente já discutiu, isso as associações já falaram, essa etapa a gente já venceu. Aí eu conversei com o Tony e falei, Tony, a gente precisa criar alguma coisa vamos compilar, né? Não, objetivamente falando, o que a gente já tem no âmbito do judiciário, do executivo e do legislativo. Vamos compilar tudo num material só para que o debate continue, tem que continuar, mas a partir do que já foi discutido, para a gente não ficar a cada momento voltando, retroagindo. Então, surgiu nesse momento a ideia de escrever. E daí, na hora da gente querer escrever, qual que é a melhor ideia? Então, vamos compilar tudo num livro. Então, esse livro, ele assim, não quer inventar, e não é a visão da Rosângela. Esse livro é a visão do que a gente já tem, ele compilou, né? O que nós temos nos 3 poderes, e na visão e na voz das associações que a gente consegue ouvir, porque o Tony consegue ouvir pela Casa Hunter, uma enormidade de famílias que procuram ele, pela FEBARRARAS, as associações que se filiaram a essa federação de natureza nacional, ouvir o que essas pessoas querem, quais são as demandas que precisam. Então, o nosso objetivo no livro foi compilar tudo isso. Isso a gente já tem. Então, a gente já sabe o que a gente tem, então vamos tentar contribuir para um debate para a gente poder alcançar novas conquistas e que atendam a todo mundo. E afastando
cada vez mais, do quanto possível, do Poder Judiciário, que, repito, o Poder Judiciário não é o locus para definir política pública, mas o Poder Judiciário, quando se vê diante de um direito fundamental, que é o direito à saúde, acresça-se o direito das minorias, e mais o direito das pessoas com doenças raras, quando tem deficiência, que tem uma convenção internacional de direitos das pessoas com deficiência, admitida com status de emenda condicional, o judiciário não tem outra saída, senão a não ser julgar aquele caso concreto, né? Então, é claro que a gente tem que estudar muito, muito a ser aprofundado, e o debate e a participação das pessoas é extremamente importante. Muito bom, Rosângela, a sua explicação. Só para informar as pessoas que estão interessadas, tem muita gente já perguntando aqui fazendo perguntas, o livro Doenças Raras, Políticas Públicas, Entender, Acolher, Atender, está nas livrarias e pode ser também acessado, pode ser comprado no site da Matrix Editora, www.matrixeditora.com.br. Eu vou aproveitar aqui e fazer uma propagandinha muito interessante. A gente está fazendo uma promoção agora. As primeiras 100 pessoas que comprarem o livro vão ganhar o exemplar com o autógrafo da Rosângela Moro. Tá? Então, só que são 100, eu tenho 100 livros, então as 100 primeiras pessoas que comprarem recebem o livro com o autógrafo da autora, da Rosângela Moro. Tá bom? Está lá no nosso site, matrixeditora.com.br. Também está disponível aí nos sites em outras livrarias, porém, claro, sem o autógrafo. O autógrafo é só no site da Matrix Editora. Tony, me explica uma coisa. Eu estava pesquisando, dando uma fuçada nas redes sociais da Casa Hunter, e outro dia eu vi lá o Day Hunter. O que é Day Hunter? Você explica para mim, aproveita já explica para os autores. Eu só queria aproveitar, antes de me responder, falar que a Ana Lúcia Montenegro, a Luciana Mota, o Edmar Sarti, a Luciana Montini está nos prestigiando aqui, estão vendo, acompanhando a nossa live. E a cada minuto mais gente aparecendo. Você explica para a gente então, Antônio, por favor? Como as doenças raras, especificamente um eixo, uma parcela de doenças raras chamadas erros inatos de metabolismo, tá? São doenças que acometem o sistema inteiro, né? Então são multissistêmica, então acometem todos os órgãos. Então precisa de atendimento multidisciplinar. O que acontece normalmente? O paciente, após passar por um geneticista, é diagnosticado. O geneticista, ele vai encaminhar ele para vários profissionais de saúde, que seja ortopedista, cardio, físio, etc., para poder ter um relatório completo e tratar todas as sintomas, né, que são acometidas normalmente. E no sistema público de saúde, às vezes, leva 2 anos ou mais para poder passar por toda essa equipe. Por isso, criamos um projeto chamado Day Hunter, que um dia na semana, onde a Casa Hunter disponibiliza, nós temos esse trabalho em vários estados do país, no centro onde a gente atende, equipe multiprofissional de médicos e não médicos. Quando falo médicos, que são geneticistas, neurologistas, etc., e não médico, físio, psicóloga, dentista, etc., todos eles que vão estar prontos, através de protocolos criados pela Casa Hunter, para atender esse paciente de uma forma interdisciplinar. E no mesmo tempo que esse paciente ele passa por toda essa equipe, para otimizar o atendimento dele, a família passa por uma equipe de psicólogas para dar apoio, especialmente àquela mãe que chega doente mais que o próprio filho. Às vezes a criança está feliz no mundo dela, não sabe o que está acontecendo. A mãe que fica muito doente, esse cuidador que ninguém olha para ele, ninguém. Muitas vezes são largadas, são separadas após descoberta de uma doença. A maioria dos homens, infelizmente, largam as mulheres, separam delas e deixam ela sozinha, sem emprego, porque ela tem que cuidar 24 horas daquela criança, sem amparo e sem nada. Então, nós criamos esse Day Hunter para poder ter um amparo, atendimento rápido, eficaz para todas essas crianças e famílias que sofrem com doença rara. Muito bom. Eu fico muito emocionado e fico muito contente em poder levar essa mensagem, essa ideia
o trabalho da Rosângela para as pessoas. É muito emocionante, muito gratificante poder fazer isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Rosângela, estava escutando você falar aqui e pensei numa coisa. Existe alguma medida, alguma coisa imediata que possa ser feita que não signifique aumento de recursos públicos para um tratamento de doenças raras? Existe alguma coisa nesse sentido? Paulo, veja bem, a gente não pode sempre relacionar que a pessoa com doença rara é só o medicamento, e o medicamento é caro, é de outro custo, como o Tony já acabou de explicar. São muitas outras medidas que podem ser feitas. Primeiro, quando a gente pensa numa doença rara, que demanda uma atenção exclusiva e muito cuidadosa, alguém da família vai parar de trabalhar. Geralmente a mãe ou o pai, alguém vai ter que abrir mão da sua produção para o atendimento dessa pessoa. Então, quando a gente pensa em doença rara, a gente tem que pensar num conjunto da família, desse núcleo familiar. Tá? Então, tem que haver programas para cuidadores, e nem que seja programas assim que não necessariamente envolvam renda, porque a doença rara ela não acomete só a pessoa que não tem renda. Tem muita pessoa com renda e com muita renda que também tem doenças raras diagnosticadas no seu núcleo. Tá? Então, esse é um programa que ele tem que ser visto. Eu acho que para a gente poder defender programas efetivos, a gente tem que ter a discussão da interdisciplinariedade e intermultidisciplinariedade. Você só vai conseguir chegar a uma solução, ou amenização, ou uma melhora na política pública implementada para a pessoa com doença rara, quando você envolver saúde, trabalho, direitos humanos e direito à educação. Porque a pessoa com doença rara tem direito à educação. São condições, são peculiaridades que têm que ser observadas para ela, mas envolve tudo isso. Você não pode tratar a pessoa só como um doente, né? A pessoa é uma pessoa, ela tem umas singularidades, ela tem essas necessidades, então ela precisa, como todos nós em sociedade, tá, assim, ter essa visão multidisciplinar. E uma das coisas que é uma medida imediata, que, ao meu ver, eu tenho defendido isso, está no livro, a gente já tentou administrativamente, desde acho que 2015, a gente apresenta pedidos, porque assim, o SUS, quem estuda um pouquinho do SUS, vê lá que ele fala assim, a saúde e o SUS, a integralidade. O SUS defende a integralidade. O que é integralidade? Integralidade é para todo mundo, mas integralidade do SUS, Paulo, não significa tudo. Tá? Para o SUS ofertar um medicamento, para ele elaborar um protocolo clínico, que ele chama de protocolo clínico de diretrizes terapêuticas, que é o PCDT, ele precisa ter todo um estudo. E esse estudo, se eu pudesse falar numa linguagem muito simples, para a dor de cabeça eu vou dar aspirina, para a dor de unha eu vou dar outro medicamento X. Ele faz um estudo, e esse estudo ele é muito importante, porque é um estudo baseado em evidências, né? Com a ciência, com a saúde a gente não brinca, a gente não pode dar tratamentos experimentais para as pessoas. Aquelas que quiserem se submeter a um tratamento experimental, é uma outra situação, tem uma outra regulação. Mas quando o SUS aprova um protocolo clínico de diretriz terapêutica, ele trata aquilo como uniforme. Bom, e voltando para o SUS, a integralidade no atendimento é aquilo que está nesse protocolo. Então, resumindo, o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele é obrigado a fornecer aquilo que está no protocolo. Então, a necessidade das pessoas e das associações e das pessoas portadoras de doenças raras, qual que é? Vamos trabalhar no protocolo. Porque se o protocolo contempla para aquela doença determinado medicamento, a política pública está implementada. O Estado é obrigado a fornecer e a gente, então, descarta toda essa discussão judicial. O grande problema, a meu ver, e que eu tenho ouvido as associações, e veja, as associações, nem os pais, nem as mãos, nem os portadores querem
se sobrepor ao debate dos médicos, dos cientistas e da medicina baseada em evidências, não é isso. Mas hoje, quem diz qual é o protocolo clínico de diretriz terapêutica vai ser incorporado pelo SUS é um órgão de assessoramento do Ministério da Saúde que chama CONITEC. Tá? Então, assim, a CONITEC é o órgão que vai fazer todo esse estudo com os profissionais técnicos e capacitados, e ela trabalha muito bem para dizer para qual doença, qual medicamento, qual posologia, enfim, traçar o protocolo. Tá? O que eu vejo é que essa CONITEC, na forma da composição que ela é colocada hoje, pode ser que ela não esteja ouvindo esse grupo de minorias. Por quê? Lá ele tem representantes de todos os ministérios do governo que tem que estar presentes, não tem a menor dúvida. Ele tem representantes do Conselho Nacional de Saúde, que tem que estar presente. Ele tem representante do Conselho Federal de Medicina, que tem que estar presente. Só que ele não tem geneticistas especialistas em doenças raras. E essa é uma grande demanda das pessoas com doenças raras. As pessoas com doenças raras querem se ver representadas nesse conselho, que é quem vai poder contribuir para o debate. Se a gente trazer esse debate da CONITEC para o âmbito do Poder Judiciário, o Poder Judiciário ele tem uma figura que chama amigo da corte. Quando você vai discutir no MADI, no Supremo, ou em outro caso que tenha uma relevância que aquela decisão que a Corte de Justiça vai proferir e possa interferir na vida de um número maior de pessoas, admite-se, então, esse debate, a pluralização do debate através do amigo da corte. Então, assim, o que eu tenho discutido, o que eu tenho trazido, o que eu tenho defendido, e não porque a Rosângela quer, mas porque eu tenho visto que as pessoas demandam, é por que não implementar a figura do amicus curiae, do amigo da corte, dentro da CONITEC? Porque se você parar para pensar, Paulo, quem entende de doença rara, sem demérito nenhum dos outros profissionais, não é isso, mas assim, a grande, como o Tony falou, a grande aposta para a cura das doenças raras são os geneticistas. Hoje você tem no Brasil, eu até anotei o número aqui numa pesquisa que eu fiz, 260 geneticistas. Se você pega a população do Brasil e divide por esse número, quase nada para ninguém. Então, por que não ter uma cadeira específica do geneticista na CONITEC, que é esse órgão que vai debater qual que é o protocolo que o SUS vai oferecer? Ah, se não é para ter um geneticista, então agora nós vamos defender o protocolo da mucopolissacaridose. Por que então não garantir uma cadeira para as pessoas que têm a vivência familiar dessa doença? Porque, como eu disse bem anteriormente, pode não ser evidência científica, mas eles têm condições de contribuir para esse debate. Né? Tem doenças aqui no Brasil que é uma pessoa que tem aquela única doença. Quem, comparativamente falando, conhece mais da doença, se aprofundou mais da doença, veja, não é querer desrespeitar o médico as evidências científicas, de maneira alguma. Então, você tem um médico que na academia não tem disciplina específica de doença rara, não estudou aquela doença rara, e você tem aquela pessoa que aqui no país é única, singular, e ela foi a fundo, fez contato com todos os outros médicos, com todos os outros países, para saber o tratamento que tem, as novidades. Então, por que não juntar todo mundo na CONITEC? Eu não consigo me convencer de que essa inclusão dessas pessoas na CONITEC não possa ser produtiva. Eu não consigo me convencer disso. E é uma demanda que a gente tem apresentado desde 2014, né, para os poderes, para o Ministério, para a CONITEC. E fica aqui meu apelo até à nossa querida Michele Bolsonaro, primeira-dama. Ela é muito engajada com essas questões de pessoas com deficiência, de pessoas com doenças raras. E a composição da CONITEC, ela vem a CONITEC foi criada por lei e a sua composição foi definida por decreto, ou seja, um decreto do presidente da República pode mudar essa composição da CONITEC, né? Ou para uma associação de raras a nível nacional, ou para ouvir pessoas representativas de cada doença quando aquele protocolo for discutido. E eu acho que somente tem para contribuir para o debate, porque eu acho que a composição da CONITEC hoje, da forma que ela está colocada hoje, que é um decreto de 2016, ela
precisa ser melhorado. E eu acho que isso atenderia a uma gama aí de pessoas das doenças raras. Muito bom. Ô, Tony, me fala uma coisa. Quando você agora há pouco falou da questão de sustentabilidade, novas tecnologias, como é que se equaciona essa conta, né? Tecnologia, como você me falou, né? E a gente sabe disso, aparece uma tecnologia é algo muito caro. Até esse custo, né, se diluir, ficar algo mais popular, como é que resolve isso com as tecnologias que estão chegando na medicina e nos tratamentos dos doentes raros? Olha, esse é um desafio não é somente para o governo brasileiro, mas um desafio para todos os governos do mundo. Como nós vamos enfrentar essa onda nova da vinda das novas tecnologias, que nem as terapias celulares, terapia gênica, etc., que agora estão custando caro. Claro que estão custando caro, tudo que é novo custa caro, e custando caríssimo. Não vai ser fácil, por isso nós precisamos fazer um novo desenho, né, para o nosso sistema de saúde, para podermos ter sustentabilidade. Um dos desafios é criar um fundo específico para doenças raras, que agora há pouco tempo atrás, né, com parceria com o deputado Eduardo Fonte, acabou de submeter um projeto de lei para a criação desse fundo para apoiar as doenças raras. Segundo lugar, não existe um país que quer ter sustentabilidade em saúde sem investir em pesquisas. Não estou falando de pesquisas que a gente faz, mais de 98% das pesquisas no Brasil são pesquisas para mestrado ou para doutorado. Nenhuma delas passa dessa fase para virar uma pesquisa laboratorial ou pesquisa clínica, e também para poder ter um medicamento ou uma terapia aprovada pela agência regulatória. Nós precisamos ter próprias patentes, que nem a Casa Hunter está fazendo, a Casa dos Raros, que tem a patente agora de 2 terapias gênicas em fase animal, e nós queremos levar isso para a fase clínica, que é a cura de 2 doenças raras. Antigamente ninguém falava de cura, quando se fala de terapia gênica, 20 anos atrás se falava como falava de brincar de Deus. Hoje essa brincadeira deu certo, né? E nós estamos falando de possível cura das doenças mais raras do mundo e mais complicadas. E através desse caminho está tendo hoje pesquisa clínica também para tratar o diabetes também, para curar o diabetes, as doenças comuns. Então o caminho é genética. Só que para isso você tem que saber fazer parcerias pública-privada, transferência de tecnologia, ter fundo específico para apoiar essas pesquisas, para apoiar essas transferências de tecnologia. No início vai ter custo alto, mas se a gente não começa, através de um desenho novo, criar possibilidade para ter essas terapias, e toda a nossa população aproveitar dessas terapias, nós não vamos enfrentar essa mudança, né, no atendimento ao paciente, essa mudança no diagnóstico no futuro. Hoje você vai no médico, ele te pede hemograma completo para saber como estão seus exames. Daqui 5 anos, ou no máximo 10 anos, ele vai pedir diagnóstico molecular, um teste genético, que hoje custa alguns mil, depois vai custar 100 ou 200 reais daqui 5 anos. Então, isso que nós temos que trabalhar hoje para criar um desenho sustentável através de várias frentes. Não existe uma frente só. Tem que agir com várias frentes, projetos de lei, criar fundo específico, incentivar pesquisa clínica para ter próprios patentes no Brasil, fazer parceria pública-privada com a indústria, fazer transferência de tecnologia. É desse jeito que a gente cria um sistema de saúde mais competente, mais eficaz e sustentável para os próximos anos. Muito bom, muito bom. Excelente trabalho, excelente resposta, muito bom. Rosângela, a gente já está no último terço, no último quarto do nosso debate aqui, da nossa conversa, e a gente tem mais uns 10 minutinhos de conversa, mas dá para falar de alguns detalhezinhos aqui. As minorias estão representadas nesse trabalho que você desenvolve, que o Tony desenvolve? Você pode falar um pouco das minorias? Eu penso que não. A gente não pode achar que a democracia é só a vontade da maioria, né?
A democracia envolve também você ter um olhar sobre as minorias que não estão representadas. E se você presta atenção nessas pessoas com doenças raras, esses familiares, eles têm até uma dificuldade. Eu já vi casos assim, pronunciamentos. Ah, mas você não participou da audiência pública, você não participou do debate da Conitec, você não participou da elaboração. Mas acontece que essas pessoas têm até uma dificuldade de sair de casa, de com quem deixar essa pessoa com doença rara para participar de um debate público mais ativamente. Então, eu penso que é obrigação, sim, de todos nós, da sociedade, de todos os poderes, ter esse olhar das minorias, porque elas são, sim, no meu ponto de vista, subrepresentadas. Muito bom. Só queria falar mais uma vez para as pessoas que estão nos assistindo agora. Esse é o livro Doenças Raras, Políticas Públicas, Entender, Acolher e Atender, da Rosângela Moro. E as pessoas que quiserem comprar o livro no site da Matrix agora, as primeiras 100 pessoas que comprarem o livro lá, vão receber o livro com o autógrafo da nossa querida autora, tá bom? São 100 livros, então são as 100 primeiras pessoas. Então tem que correr lá, porque não vai ficar... Eu tenho certeza que não vai sobrar muita coisa. Então, não vai sobrar nada, na verdade. Então, corre lá e compra agora. Posso fazer uma pequena intervenção? Vamos lá. Então, esse livro ele surgiu dessa vontade, né, de mostrar, ó, até aqui nós já temos. Então, ele compilou o que nós tínhamos no executivo, no legislativo, no judiciário. E eu contei, claro, com o apoio do Antoine Daher e da Casa Hunter, que tem um acervo muito grande de pessoas, de famílias envolvidas com doenças raras. E essa obra também contou com o apoio do Projeto Brasil Mônaco, tá? Que é uma esposa de um cônsul do Brasil em Mônaco. Ela tem programas belíssimos também voltados a pessoas vulneráveis. Lá em Mônaco, realiza projetos, um ano em Mônaco, um ano no Brasil. E sendo esse ano no Brasil, ela também se solidarizou em muito com a Casa das Pessoas com Doenças Raras, e ela foi protagonista de uma grande conquista para um determinado segmento de pessoas com doenças raras, no caso da Associação Nemampic. Então, foi um trabalho em conjunto aí de todo mundo. E eu sou muito grata ao Antoine, à Casa Hunter, à Luciana de Montigny e ao Projeto Brasil Mônaco, a você, Pablo, da Matrix, né, que já nos conhecíamos de uma outra publicação, e por a gente ter conseguido esse resultado. Ótimo. Só para avisar para as pessoas assim que a gente tem intenção, né, Rosângela? A gente ia fazer o lançamento oficial do seu livro numa livraria, porém, logicamente, a pandemia mudou todos os nossos planos. É ainda a nossa intenção de fazer um certo tour com você por algumas cidades, por algumas capitais aí, levando o livro, aproximando você desses leitores, dessas pessoas que têm doenças raras. Logicamente, isso não é possível agora. A gente não tem uma previsão disso ainda, infelizmente. A gente tem essa intenção, a gente quer fazer isso, né? A gente tem discutido isso de vez em quando aqui, procurando alternativas no meio dessa pandemia. A pandemia estimula a gente a inventar, porém a gente fica limitado, infelizmente, em várias situações. Quando a gente acha que vai conseguir alguma coisa numa cidade, fecha, a doença cresce, como está acontecendo agora, por exemplo, em Curitiba. Enfim, mas é a nossa intenção e a gente, assim que possível, a gente vai estar perto dessas pessoas todas, até porque também, né, muita gente quer te ver, quer a tua presença, vai se sentir feliz com a tua presença, também está numa situação de risco, numa situação de vulnerabilidade de saúde. Então, seria totalmente imprudente da nossa parte querer forçar alguma coisa nesse instante. Infelizmente, a gente não teve opção, né? Acho que foi a atitude mais prudente que a gente poderia tomar, até porque a gente quer muito as pessoas, as famílias. Esse livro ele não tem uma linguagem jurídica, ele tem uma linguagem não é uma linguagem técnica, ele foi adotado uma linguagem
para justamente fazer qualquer pessoa entender o contexto, o panorama da doença rara. E para a gente é muito importante, era muito importante que as pessoas com doenças raras e suas famílias participassem, né? E surgiu a pandemia e as pessoas que são o nosso verdadeiro público-alvo são as pessoas do maior grupo de risco. A gente não poderia, de maneira nenhuma, transgredir as regras sanitárias das autoridades sanitárias e, no segundo momento, jamais expor a risco essas pessoas. Então, eu acho que foi assim uma atitude que a gente, infelizmente, não queria, óbvio, mas foi uma atitude pensada e... Passado tudo isso, a gente tem um otimismo que essa pandemia vai passar e a gente vai poder retomar, receber todo mundo e compartilhar aí, celebrando a obra. Com certeza. Muito bem. Então, só para avisar, então, quem quiser comprar o livro, as 100 primeiras pessoas que estiverem aqui nos assistindo, quer dizer, as 100 primeiras pessoas que quiserem comprar o livro no site da Matrix Editora, vão receber o livro com o autógrafo da Rosângela, tá bom? Tony, para a gente encerrar, algum recado seu que você queira passar, por favor? Olha, primeiramente agradeço a oportunidade de discutir as doenças raras, agradeço a doutora Rosângela pela ideia de lançar o livro, de escrever esse livro, porque, enfim, além do resumo de tudo que a gente viveu em termos de doenças raras e políticas públicas, um aprendiz muito importante, né, para quem quer entender mais, também ele sensibiliza muito também as pessoas para poder apoiar, tá? Apoiar essa causa de doenças raras, porque a gente não escolhe ter doenças raras, as pessoas nascem, 80% de que tem doença rara, ele nasce com essa doença, e isso todo mundo está sujeito no país, todo mundo pode ter filho, sobrinho, neto, irmão, né, com doenças raras, então nós temos que ter um olhar especial para essa causa, nós temos que avançar mais. Enquanto você me perguntou, Paulo, qual é a solução? Além daquilo que eu falei, né, de várias formas, também otimizar o atendimento no SUS. Em qual sentido? Quanto a gente tem uma implementação correta de política pública através de um diagnóstico correto e tratamento rápido e um manejo adequado, você faz que o SUS sangra menos. Hoje o SUS sangra muito por causa de não diagnóstico, né? Não é feito o diagnóstico correto, às vezes demoram 7, 8 anos as pessoas sem diagnóstico, eles ficam aonde? Ficam internados muitas vezes operam na conta do SUS. Ninguém faz a conta. Nós não temos banco de dados que consegue mostrar quanto o SUS gasta com paciente não diagnosticado, quanto o SUS gasta com paciente não tratado. Isso nós não temos um banco de dados que consegue mostrar para a gente esses dados. Então, eu acho que tem que fazer um trabalho muito bem feito de gestão e também do investimento e de parcerias. Eu acho que tudo isso tem que ser desenhado de uma forma competente para podermos avançar nessa causa. Então, ótimo. Eu peço para todo mundo não perder esperança. Ninguém perde esperança. Eu sei que quando descobre a família que tem uma criança, um filho ou filha com doença rara, o desespero é grande. Que eu peço para todos que estão nos ouvindo e que tem um filho ou uma filha com doença rara, ainda que não tem tratamento, tenham fé, é amor, e vamos juntos buscar as alternativas. Eu passei por isso, mas nós temos que ter fé e amor. E o amor faz a milagre acontecer. Vamos junto nisso e vamos tornar o Brasil primeiro mundo, pelo menos em doenças raras. Muito obrigado. Eu que agradeço. Rosângela, um minutinho para você finalizar, então, com alguma coisa, algum recado que você queira passar? Vou contar aqui, hein? Um minutinho, hein? Além de tudo que o Antônio já falou, eu acho que a importância do diagnóstico é fundamental, tá? Se tratando de doenças raras, são doenças muito agressivas. Cada dia que se perde é uma sequela inimaginável das consequências que possam ter. Então, interessa a todo mundo, interessa ao SUS, interessa ao sistema, interessa às famílias, que o diagnóstico seja feito de maneira mais séria. Então, eu aposto em maior quantidade de centros de referências para que possam traçar um diagnóstico mais exato no menor tempo possível.
E para finalizar, falando um pouquinho agora do lado humano, a pessoa que se depara com uma doença rara, se eu pudesse dar uma dica, procure uma associação, né? Porque você procura seus pares, você procura pessoas não só para ver caso, diagnóstico ou tratamento, o que cabe, o que não cabe, mas porque no âmbito das associações é como se fossem mini núcleos familiares, assim. Eu já participei de várias, eu já participei de encontros de famílias fora do país, eu já participei de encontros de associações que as pessoas com doença rara já tinham até falecido, infelizmente, e os membros familiares continuavam nesse núcleo de discussão e de busca e de pesquisa. Então, apostem na celeridade do diagnóstico e busquem apoio, que vai ter o apoio técnico e emocional, que também é importante. A gente tem que cuidar dessa parte emocional no seio das associações. É o que eu teria a dizer para quem se depara aí com esse cenário. Muito bem. Muito obrigado. Eu queria agradecer, então, a vocês dois, ao Tony, a Rosângela Moro. Espero que essa live, esse debate aqui, ele produza frutos, que esse tema se amplie, se espalhe, que chegue às autoridades competentes, que a gente, então, consiga os objetivos que a gente traçou aí quando a gente publicou esse livro. Doenças raras e políticas públicas, entender, acolher e atender, da Rosângela Moro. Está no site da Matrix Editora agora. Lembre-se que as 100 primeiras pessoas que comprarem agora vão receber o livro com o autógrafo da dona Rosângela, tá bom? Eu, se fosse você, não perdia, fazer isso agora. Tá bom? Tony, Rosângela, muito obrigado. A gente fica aqui, a gente continua aqui, porque a gente vai ficar fora do ar aqui, e agradecer a todos vocês que nos assistiram essa noite. Muita gente assistiu, muita gente mandou mensagem aqui. Foi impossível comentar tanta gente que mandou sua mensagem. Quero agradecer a todos vocês que participaram dessa live. Boa noite a todo mundo. Até a próxima. Obrigada.